Notícias. Entrevista. Agora 8h27, bom dia. E agora começando mais um bloco de entrevistas, né? Nessa manhã de sexta-feira. Tradicionalmente na sexta-feira a gente tem a Sexta das Profissões, como a gente falou no começo do programa, né? Quem ainda não estava sintonizado na 97, a gente teve um probleminha. A nossa entrevistada, ela teve um problema de saúde, não pôde vir, mas a Jurema, uma outra entrevistada que também já estava ali para vir o quanto antes, vir conversar com a gente sobre um assunto muito importante, a gente já conseguiu encaixar e ela veio conversar com a gente. A Jurema, ela que é fiscal da Defesa Agropecuária, da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, da ADAPAR, aqui de São Mateus do Sul, responsável então por São Mateus do Sul, São João do Triunfo, Antônio Linto, e ela veio conversar com a gente, trazer mais informações sobre o assunto que tá dando o que falar, que é os casos então de raiva, né, animal ali em São João do Triunfo. Primeiramente, bom dia, seja bem-vinda, Jurema. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes. Nós que agradecemos a sua presença aqui. A gente sabe que está bem corrido ali o trabalho para vocês também nesses últimos dias. E para a gente começar a falar sobre esse assunto, lembrando que a nossa entrevista também está sendo transmitida em forma de live. O pessoal pode acompanhar no Facebook lá também. E pode mandar também sua pergunta aqui no 98804-2851. E eu queria saber, para a gente começar a falar sobre esse assunto da raiva animal, quando que começaram os casos? O pessoal começou a ligar para vocês, relatando que estavam suspeitando desses casos de raiva animal lá em São João do Triunfo. Então, começou esse mês mesmo, sabe? O pessoal já havia morrido muitos animais lá e ninguém conversava com a gente. Aí teve um senhor que ligou dizendo que o animal estava com sintomas assim nervosos, né? E resolveram comunicar a gente e imediatamente a gente foi, assim que recebemos, fomos à propriedade, correndinho para saber se era verídico ou não. Então, lá foi confirmado sintomas nervosos do animal, porque ele apresenta, né? Animal com sintomatologia nervosa pode ser suspeito de raiva, sabe? A gente só confirma após o laboratório, tá? Muito bem. E depois a gente, após isso, fizemos toda uma orientação ao produtor, né? E após o animal ter acabou morrendo e a gente teve que coletar o material para o laboratório. Falando sobre profissão, eu sou médica veterinária, né? Aí eu estou nesse momento como fiscal, mas a minha profissão é médica veterinária. É uma profissão muito linda, assim, e muito importante. Nesse caso, principalmente, a gente acha que é fundamental, né, para poder ajudar dos todos, porque a raiva é uma zoonose, passa para as pessoas, né? Então a gente tem que ter certos cuidados, né? A gente passa toda essa orientação. Inclusive, Jurema, o pessoal perguntou exatamente isso, se passa para pessoas e quais são os animais que podem pegar também, porque assim, a gente falou sobre a raiva bovina, né, que foi nesses dois casos, mas até quando a gente relatou o primeiro caso aqui, né, no jornal, teve pessoas que comentaram sobre cavalo também, que teria sido mordido. Então, ele ataca outros animais também? Sim, eu vou fazer um resuminho, então. Claro, fica à vontade. A última vez que teve animais com raiva aqui em São Mateus do Sul, a minha coordenadora, doutora Elzira, ela nos passou que foi em 2009. Olha só. É bastante tempo. Muito já, tempo. Né? Teve em Bituruna o ano passado, 2022, sabe? Nessa região que digamos, sim, né? Então a raiva é uma virose, sabe? É uma virose que transmitida geralmente do morcego. É o morcego, aquele que morde os animais e transmite o vírus pela saliva. Mas não é só o morcego, animais silvestres também pode acontecer de estar com o vírus da raiva e passar, né? Então, às vezes a gente não consegue ver o ataque do morcego com a mordedura, às vezes ele faz a lambedura e também transmite. Por exemplo, no caso, um dos casos que a gente pegou, ele não tinha mordida, era só a lambedura, porque o animal estava com muito aquele bicheira e acabou o animal lambendo e transmitido o vírus da raiva. Em né? muitos casos, provavelmente as pessoas tentam achar a mordida ali, né? Porque a mordida é muito característica de um ataque de morcego. Sim. Porque ele vai mordendo, o morcego sempre vai ao mesmo local para fazer a sua alimentação e fica, depois da mordida ele fica
como se fosse escorrer o sangue, sabe? Então no animal fica um sinal assim preto que está escorrido, assim, um sinal tipo um lápis assim, que fica escorrido, né? Então é muito fácil de ver. Agora quando é lambedura é bem difícil, né? Então, depois da mordedura, o animal pode apresentar os sintomas que a gente chama os sinais, né? Vamos falar mais assim, para o produtor entender, né? Os sinais, ele aparece de 3 a 6 dias, sabe? Ou então, pode até levar 15 dias, né? Porque varia de espécie para espécie, sabe? Então, ele pode acometer, né? A raiva pode acometer todos os mamíferos, inclusive o homem. Os mamíferos podem ser, geralmente, né? No nosso dia a dia, os cavalos, né? Os burros, mulas, os ovinos, caprinos, né? As cabras, as ovelhas. Pode acometer também os bovinos, os búfalos, né? E também os cachorro e gato, né? Isso aí também pode comentar. É mais difícil, mas podem se contaminar, né? Então, a gente... os sinais, vamos falar sobre os sinais, né? Os sinais é muito característico. Ele começa... Nesses casos que a gente pegou, um animal não tinha quase o mesmo sinal, sabe? Porque varia muito, são diferentes. Então, geralmente, o que a gente vê é salivação, incoordenação motora... A gente vê também dificuldade respiratória, lacrimejamento, o animal fica na vista cai bastante lágrimas, pode ocorrer diminuição de apetite, né? Ele tem dificuldades para abaixar, né? Deitar, ir para levantar. Esses são os primeiros sintomas. Depois, às vezes, fica até mais grave, geralmente fica mais grave, sabe? Então, eles deitam. Antes de deitar, eles ficam com um andar pior ainda, eles ficam tipo andar cambaleante, que a gente chama, fica tipo, eu vou até falar brincadeira, né? Mas o animal fica como se tivesse tomado uma 51, gente. Parece bêbado Tá até, bem né? bêbado, sabe? Então é muito característico isso, sabe? É bem visível, daí... Que tem algo anormal, né? É bem visível. Então pode chamar a gente, qualquer desses sintomas, o produtor não é fazer nada, né? Evitar até de mexer no animal e chamar a gente. Mas aí depois desse andar meio bêbado assim, ele vai cair e vira de lado, né? Ele geralmente vira de lado e começa a fazer um movimento de pedalagem, como se estivesse andando de bicicleta, assim, sabe? E nesse estado ele não levanta mais mesmo, sabe? Ele vira a cabeça, os olhos, às vezes também reviram. E aí a gente tem que esperar a morte, sabe? Porque infelizmente não pode fazer eutanásia no animal. Tem que esperar a morte natural, porque senão às vezes no laboratório não dá o resultado correto. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Porque isso é uma coisa científica já de anos, né? Então, existe um órgão que é bem característico no cérebro, que é diagnóstico, para a gente fazer o diagnóstico, né? O laboratório faz, no caso. Então, é esses sinais que aparecem, né? Bem característicos. O produtor, se tiver, liguem para a gente, né, o quanto antes, isole o animal, toque ele para ficar separado dos outros, que às vezes são vários juntos, né? Evitem, deixa isolado e chama a gente o quanto antes, que a gente tem outras orientações, né? Também para o produtor. Uma delas também é evitar de mexer no animal, né? Inclusive tem uma pessoa que mandou aqui pra gente o seguinte, olha, foi o Jorge Aldo, ele mandou o seguinte: após a mordida do morcego, é possível salvar ainda o animal? Não, geralmente o vírus é fatal. Geralmente, assim, 99% é fatal, sabe? Não vi nenhum ainda que se recuperou, né? E qual que é, então, o que as pessoas têm que fazer tendo a vacina, sendo mordido, consegue salvar? Ou mesmo com os animais vacinados, não? Após infectados, não tem muito o que fazer, né? Chamar a gente, e que a gente vai passar toda a orientação na propriedade. E a gente também pede pro produtor rural, não pode matar o animal, é proibido, né? Então tem que deixar naturalmente, porque nós da DAPAR, a gente vai à propriedade, a gente vai antes, né? Assim que a gente sabe do sintoma, a gente tem que ir antes, sabe? Mas só adiantando assim, a gente tem que coletar o material para o laboratório.
laboratório. Qual que é o material? O cérebro do animal, né? Porque o vírus atinge o cérebro do animal, sabe? Vamos falar bem popularmente, né? Sim. Então, a gente tem que coletar isso para o diagnóstico. O diagnóstico, pessoal, é muito importante. Não pode, assim, esconder nada, porque vidas estão em risco. Vidas ali estão em risco, né? A vida do produtor está em risco. Então, tem também o pessoal, a gente avisa a saúde quando tem, e a saúde também vai, sabe? Então, é importante, eles têm o protocolo deles, nós temos o nosso protocolo, sabe? A gente só avisa, ninguém interfere, né? E eles só avisam a gente e a gente entra, por exemplo, se tem algum animal, quando eles vão na propriedade que tem sintoma, ele também ajuda a gente a avisar e a gente ajuda a avisar ele, sabe? É um comum acordo bem bacana que ocorre, né? Para tudo pela saúde das pessoas, Sim, né, pessoal? Pro Então é bem-estar de todos. importante avisar qualquer sintomatologia, né? A gente pede também, pode chamar o médico veterinário ou médica veterinária, né? Para eles fazerem uma triagem, olhar o animal para ver se é mesmo, se não é. E eles também têm a responsabilidade, né? De chamar a gente. A gente conhece quase todos os médicos veterinários aqui, né? Uhum. Todos eles, pessoas muito bacanas. E a gente tem uma comunicação muito rápida com eles e eles avisam a gente, sabe? Ó, tem outra pergunta de Antônio Linto. A pessoa mandou o seguinte: bom dia, sou de Antônio Linto, queria saber se passa para pessoas e se já teve casos aqui, Antônio Linto. Não, a gente não tem, assim, ninguém que está comunicando a gente em Antônio Linto sobre a mordedura de animais, de morcegos nos animais ou qualquer sintomatologia, né? Porque é bom avisar até quando tem mordida de morcego, porque a ADAPAR não é só esse trabalho de ir lá coleta, a gente faz o controle dos morcegos, sabe? O Estado faz no estado todo esse controle de morcegos hematófagos, né? A gente quer falar porque a gente só controla os morcegos hematófagos, porque os outros são protegidos por lei, né? E eles são importantes na cadeia, né? Na cadeia toda agropecuária, porque morcego também faz a polinização igual as abelhas, é importante, né? Eles também fazem um controle de insetos, que tem morcegos que comem os insetos e tem morcegos que fazem a polinização, eles se alimentam de néctar de flores. Então esses é uma beleza para a natureza, a gente tem que conservar, sabe? Tem os morcegos do bem, né? Mas esse é a natureza dele, né? Sim. Ele se alimenta assim, é a natureza dele, ele nasceu assim, é a natureza. A gente tem que entender também, né? Só que a gente faz esse controle para não ter um aumento. Quando tem muito aumento que eles começam a atacar a propriedade, os animais, tudo, né? Então, quando tem uma disputa muito grande, que existe todo um sistema deles, né, dos morceguinhos hematófagos, que eles aí começam a atacar a propriedade, né, que eles se reproduzem muito rápido. Tem época do ano que aparece, até é bom vocês saberem, tem época do ano que aparece, né? E geralmente é essa época. Nessa época. Até uma pessoa mandou ali pra gente, ó, acho que é uma dúvida que todo mundo quer saber. Tem vacina que previne isso? Então, a vacina é importante, muito importante. Uma das recomendações, até inclusive que a gente está aqui conversando, né, é prevenção. A prevenção, gente, é a melhor coisa. E é barato, é muito barato. Vidas estão em jogos, né? Então, como essa prevenção, que é a vacina, a gente recomenda, né? Vacinar todos os animais de produção, inclusive os cães e gatos, preventivamente, porque se uma hora o morcego atacar a sua propriedade, eles estão imunizados, né? Os animais estão imunizados, não vai causar o sintoma da raiva, então não vai ter a doença, né? Essa vacina, gente, a gente pede para fazer a vacinação. É uma dose, depois de 30 dias fazer um reforço e depois anualmente. Então, vamos voltar lá atrás um pouco, porque a gente está falando da raiva e eu não comentei. A raiva que aconteceu nessa localidade é em São João do Triunfo. Na Guaiaca, né? Na Guaiaca, sabe? Então, lá a gente está indo em casa para a gente fazer essa recomendação da vacina. A gente agradece desde já vocês a esse meio de comunicação que é extremamente importante, porque a gente está com pouco funcionário, né? Sim. Todos, né? A maioria. Então a gente tem 3 meses para ir em todas as propriedades, só que são muitas propriedades e agora, como já houve o segundo caso, sabe, em outra propriedade, então esse leque aumenta de ir nas propriedades. Então esse meio de comunicação de vocês é importante, todo meio que existe de comunicação é importante, porque daí o produtor já vai adiantando. E isso
a gente está indo nas propriedades, eles estão ouvindo, e a gente dá graças a Deus, né, pessoal? Já tem essas informações, porque tem essas informações e eles já estão procurando as casas agropecuárias, sabe? São agropecuárias, não são todas que vendem, são algumas que vendem, porque tem que ter autorização da ADAPAR para poder fazer a vacina da raiva, sabe? Vender a vacina da raiva, porque é todo um protocolo, né? Pessoal, tem que comprar a vacina preventivamente. Quando vocês comprarem a vacina nas agropecuárias, precisa de ter um isoporzinho com gelo, ou já levem assim um isoporzinho, porque ela tem que estar gelada até a casa, né? Isso é importante. E tem alguma vacina específica, Jurema? Tem a vacina, tipo, vacina nome específico da raiva para herbívoros, porque o de cachorro é diferente. Então tem que levar isoporzinho com gelo. O produtor é bom já levar o recipiente, que já ajuda, né, bastante. Ou eles têm que fornecer o recipiente com gelo para poder levar até a casa. E a gente também, é importante o produtor saber na hora da vacina que é uma agulha para cada animal, né, pessoal? Né? Então tem que levar tudo bem certinho. Bem certinho, leve agulha suficiente para todos os animais, tá bom? Ali uma pessoa perguntou pra gente também se pode ser aplicado em fêmea que esteja prenha. Não tem nenhuma recomendação contra, né? Então pode ser também. Não tem, né? Mas é bom sempre ver a bula de cada laboratório. Sempre ler a bula antes, e o médico veterinário que está vendendo lá na agropecuária vai fazer também uma recomendação. Daí vocês falam se tá ou não, né? Mas não existe nenhuma, porque a vacina ela também leva 21 dias para fazer o efeito, de 21 a 30 dias. É isso que acabaram de perguntar, se no primeiro dia já está fazendo efeito, não. Então tem todo um 21 tempo. A 30 dias. Então, às vezes, sabe, aí tem um reforço, né? Porque quando o vírus acomete o sistema nervoso dos animais, então cada espécie também tem a sua imunidade, né? Como a gente, no caso do Covid, né? Cada um tem a sua imunidade. E às vezes tudo é um contexto, porque às vezes precisa alimentação, né, adequada, o animal não pode estar estressado para tomar vacina, né? Tem tudo um contexto. Um ambiente tranquilo, enfim. Não pode estar doente para tomar vacina, né? Então, todas essas prioridades que precisam para vacina. Então, o efeito da vacina leva de 21 a 30 dias. E também por isso tem um reforço, porque depois do segunda dose tem mais um período para criar a imunidade. Por isso que é importante os reforços, né? E anualmente a gente recomenda também, porque o ano que vem vai ter morcego novamente, né? Naquela mesma região, né? Então, por causa da reprodução, né? Porque o morcego, só para vocês saberem, o morcego, ele, para se alimentar, ele voa até 12 quilômetros. Então, ele pode estar escondido, né? E ele se alimenta até 12 quilômetros da criação. E geralmente ele vai sempre... Quando ele começa a morder naquela propriedade, geralmente ele volta. E na hora da mordedura... Ele achou alimento ali, ele vai voltar, né? E na hora da mordedura... ele vai lá todos os dias. Até a pasta... Uma das prevenções também que eu... Desculpa, esqueci de falar. É a pasta vampiricida, que passa só no local da mordedura. Também ajuda. Só no local. A gente pede em volta da mordedura, né? Só que a gente pede por gentileza, e é muito importante o produtor saber que ele tem que usar luva. Ele pode comprar a pasta na agropecuária, mas ele tem que usar a luva. Ele não pode, porque a pasta também, né? Tem que cuidar, né? Porque o produtor são trabalhadores, às vezes tem machucaduras na mão, né? Então é perigoso. Então tem que usar uma luva. Me desculpa intrometer na conversa. Muito bacana esse bate-papo. Depois do assunto, muitas pessoas acabam abordando a gente, perguntando se a gente tem mais informações, porque a preocupação também com animais domésticos, né? Se é o mesmo tipo de raiva, é o mesmo ataque, é o mesmo tipo de sintoma para gato, cachorro, por exemplo, que é mais comum as pessoas terem em casa. E a dúvida é se aquela vacina que é aplicada no cachorro, tem aquelas vacinas periódicas, né, que são aplicadas nos animais domésticos. Se essa vacina já protege o animal ou teria que ser uma vacina específica? Que é da raiva também, né? Da raiva. Eu faz muito tempo que não trabalho com cão e gato, né? Porque eu já fiz clínica de pequenos, mas claro que já faz tempinho que a gente não sabe a modernidade das fabricação, né? Mas até então o que eu sei é separado, sabe?
Tá bom? E outras pessoas tinham passado pra gente esses dias, quando a gente estava falando do primeiro caso ainda, Jurema, falaram que tem alguns métodos diferentes de espantar também o morcego. Até uma pessoa mandou aqui pra gente que era um negócio sonoro. Existe isso? Funciona mesmo? Vocês recomendam ou é proibido? O que você pode falar sobre esse assunto? A gente não... Eu, por exemplo, Jurema, não recomendo fazer nada. Sim. Né? Por quê? Porque o produtor, ele não tem imunidade, ele não toma vacina da raiva para lidar com o morcego. Então, a gente da DAPAR do estado, a gente tem que tomar a vacina da raiva. A gente faz a titulação a cada 6 meses para saber se é nosso título de imunidade está apto para mexer com animais acometidos de raiva ou morcegos. Então, a gente pede para o produtor não mexer nos animais e nem chegar muito perto. No máximo, é quando eles olharem um abrigo de morcego, por exemplo, uma casa abandonada. Vamos até falar nisso, né? Uma casa abandonada ou uma caverna paiol que tenha também, um paiol, sim. A estufa de fumo que dá muito. Também. A gente pede para eles, assim, só dar uma olhadinha, ver se tem, né? Só dar uma olhadinha, ver se tem morcegos, assim, só dar uma olhadinha e depois avisar a gente, sabe? Porque Ficar daí longe, evitar, né? E evitar, porque às vezes as fezes também, né? Pode estar contaminadas, as fezes também transmitem um outro tipo também de doença, as fezes dos hematófagos, né? Porque às vezes respirar aquilo é perigoso, sabe? Tanto é que a gente tem que ir, quando a gente vai fazer o controle do morcego, a gente tem que ir paramentado, que a gente fala todo equipado, de máscara, tudo, para entrar nisso. Isso que a gente é imunizado. Então imagina o produtor, né, que não tem imunização, né? Sobre os sonoros, eu não tenho nenhuma experiência nisso, sabe? Não tenho, sabe? Nenhuma experiência. Eu escutei, eu já vi que tinha umas fitas que eles colocam, mas até nem é assim, é uma fita tipo um pega-mosca, sabe? Que existe também, que é para pombos e morcegos, que é um cheiro que exala naquelas fitas, só que eu não sei onde ver, não sei nada, nem sei fabricante, sabe? Que eu já vi uma foto. E aí atrai eles. Que é tipo uma mosca, espantar mosca, sabe? Então é o cheiro que exala, que espanta. Isso aqui eu já vi. Só que, para falar a verdade, nem fui atrás ainda pra saber disso. Até eu tenho que procurar, porque às vezes a gente agora, nesse momento, estamos bem corridos, sem tempo. Mas eu vou ver se do tempo para procurar isso. Uma pessoa até mandou aqui pra gente: eu tenho esse aparelho e não adianta de nada. Óbvio. Eu já que as pessoas também, acabam tentando, na verdade, né? eu já escutei isso, Sim. né? Mas não... Na dúvida, as pessoas acabam, às vezes, até comprando pra ver se funciona, se não funciona. Claro, né? até bom a gente saber, já que não funciona. Mas assim, né? Tem casos e casos. É porque também eu não tenho experiência com isso e nada, eu não sei como funciona, né? Então, não posso indicar uma coisa que eu não conheço, né, pessoal? Claro. Né? Jurema, eu queria te agradecer. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Então tá bom, eu que Mas agradeço. eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você acha necessário passar pra gente, porque a gente sabe que tem muitos ouvintes, a gente tem muito ouvinte no interior também, e é um assunto extremamente importante. Então, eu queria que você, se pudesse colocar mais alguma informação, fique bem à vontade. E também, se pudesse passar novamente o telefone da DAPAR, o pessoal que tiver alguma dúvida, porque tem muitas pessoas que também, como você falou, ontem a gente tinha conversado, a gente fez uma matéria que tá lá no portal também, relatando esse segundo caso, né? E que você comentou comigo, que eu acho que é importante frisar, que quando começar também, então, esses sintomas, já entrar em contato, porque tem muitas pessoas que acabam esperando o animal morrer, né? E tem que tentar buscar, que vocês vão lá ver se é, se não é, para tentar fazer esse controle realmente, né? Isso é extremamente importante avisar, gente. A gente extremamente avisar sintomas nervosos, né? A DAPAR, ela não faz atendimento clínico, é bom saber. Sim. A gente faz o atendimento de programas da DAPAR, né? Então a gente faz todos esses programas que a gente tem aqui na propriedade Correndinho, porque geralmente são programas que são doenças que muitas vezes passam pro produtor. Então a gente tem um tempo limitado. Então a gente pede, por favor, para avisar. Só que pede assim para ser certo, né? Porque não é qualquer sintomas que a gente tem que ir na propriedade também, sim, né? sim. Por exemplo, animal com diarreia, tem todos aqueles carbuncos, essas coisas a gente não vai, né, pessoal? Então, só para saber a diferença, para o produtor saber que a gente é sintomas nervosos, é esses sintomas que eu comentei, né? E a gente agradece também. Qual que é o telefone? Todos vocês. A gente está aqui, eu vou falar, o escritório da DAPAR é perto aqui na Vitório Biancolini, né? 1515, o telefone é 3532-6847. Muito bem, então. E agradecemos demais vocês também.
Nós que agradecemos. Muito, né? O pessoal aqui do estudo muito simpático. Obrigada. Então está convidada para vir novamente. Porque eu não estou muito acostumada a dar entrevista, né, gente? Imagina. Tô sendo sincera. Você trouxe muitas informações importantes, Jurema, e que assim, muitas pessoas estavam nos questionando, como o Elias falou, né? É um assunto que realmente está repercutindo muito aqui na nossa cidade. E a gente, quanto meio de comunicação também, é o nosso trabalho, o nosso dever também de levar, né? Então a gente se coloca à disposição muito também. Importante. Gratidão, pessoal. Bom dia. Eu peço a Deus que protejam a todos, né? E abençoe. Okay? Amém. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com mais informações.